temos um participante especial na nossa live de hoje, o Zoinho está aqui atrás, para testar o foco de vocês, mas hoje ele está bem quietinho. E quem está chegando aqui hoje não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Babi, sou professora de yoga e meditação. Eu não estou aqui na sala da minha casa à toa, eu estou aqui na sala porque eu trouxe hoje para você 3 técnicas maravilhosas do yoga que você pode praticar em qualquer lugar, seja na sala da sua casa, seja dentro do banheiro, do quarto, do seu escritório, em qualquer lugar que você estiver. Mas antes de eu passar as técnicas, é importante que você entenda algumas coisas antes disso. Então eu vou explicar rapidinho, tá? Primeira coisa, me conta aí nos comentários quem sente que tem a mente muito agitada. Conta aí, fala assim, para eu saber, e também curte aí que no YouTube que eu vou saber que você se identifica. E fica tranquila, tá bom? Primeira coisa, fica tranquila e tranquila. Você não está sozinha. Nós vivemos hoje em um mundo que está ficando cada vez mais desafiador e estimulando cada vez mais a mente agitada. Para pensar comigo, quanto tempo do seu dia você está conectada em frente a telas de celular, de computador, de televisão, né? Quanto tempo do seu dia você está recebendo vários estímulos a todo momento? Ligação, menino gritando, marido chamando, trabalho, reunião, todo mundo falando na sua cabeça, né? São muitos estímulos. Antigamente, né, nós não tínhamos esse padrão de vida, de comportamento, de sociedade que a gente tem hoje. A gente não era bombardeado com o volume de informações que a gente tem hoje. Isso contribui para 3 coisas que são essenciais para levar a sua mente agitada. Primeiro, a ansiedade, que está diretamente conectada com a falta de foco e concentração. Então, se você é ansiosa, com certeza você tem, né, essa dificuldade de focar. Segundo ponto, estresse. O estresse também vai dificultar o seu foco, a sua concentração. São estímulos, sensações que dificultam. E o terceiro são as próprias tensões, preocupações que vão gerar, inclusive, tensões no seu corpo. Eu trouxe aqui um roteirinho para que eu possa me guiar e não esquecer de falar nada com vocês. Então, a gente falou aqui, né? Você pensou aí quanto tempo, né? Não sei, talvez todo momento que você não está dormindo, você está com algum estímulo de algum eletrônico, né? Então, você está sempre com o olhar externo. E aí a gente começou numa nova situação mundial, um novo desafio, que é o quê? O home office. Então, pensa comigo, antigamente a sua casa era sinônimo de o quê? Descanso, não é? Você podia chegar, descansar ou fazer o que você quiser. Agora, muitas pessoas precisaram transformar a casa num ambiente de trabalho. Muitas pessoas estão trabalhando em home office. E aí você vem com mais desafios ainda para o foco e concentração. É menino passando na sala, é alguém ligando a televisão, é alguém arrumando a casa. Então, aquele ambiente que era para você chegar e até desconectar de certa forma, você precisa se manter conectada, criar uma nova rotina e desenvolver o seu trabalho. Então, você está fazendo às vezes uma call, uma reunião e está lá na cozinha, né, da sua casa, que antes era um lugar que você estava cozinhando. Então, você tem ainda novos desafios que estão contribuindo para essa falta de foco e concentração. E essa falta de foco e concentração, ela vai impactar negativamente na sua produtividade. Então, você não consegue trabalhar direito, você não consegue prestar atenção na sua reunião, você não consegue estudar, não consegue ler um livro, não consegue assistir um curso, né? Por exemplo, eu vou até
estruturei o meu curso, que é o Método Yoga em Prática, são aulas bem curtinhas para facilitar isso já, né? Para retenção de informação ser mais fácil. Então, a falta de foco e concentração, ela vai impactar no seu aprendizado, na sua produtividade, porque você não consegue reter informações. É mais ou menos como se o seu corpo estivesse ali, mas a sua mente está lá longe, né? Está viajando. E existem pesquisas que já comprovam esse padrão. Existe uma pesquisa de Harvard, que eu gosto muito de trazer e citar para vocês, que eles, através de um aplicativo de celular, que eles distribuíram para várias pessoas, eles mandavam notificações para a pessoa responder se ela estava pensando em alguma coisa do passado, do futuro, ou se ela estava de fato ali no presente. E eles perceberam e mensuraram que, em geral, 47% do tempo as pessoas estão com a mente dispersa, no futuro ou no passado. Você tem ideia disso? É como se metade da sua vida estivesse passando e você nem se deu conta disso, você de fato não viveu. É por isso que você chega no final do mês e você fala assim, nossa gente, o mês voou. Você chega no final do ano e você fala assim, nossa, já? A gente está completando essa semana 1 ano de pandemia, né? Então, hoje muitas pessoas falam, nossa, voou. Por que voou? Porque você estava 47% do tempo longe, distante do momento presente. E aonde acontece a sua vida? No momento presente. Então, é essencial que você desenvolva a sua capacidade de foco e concentração para a sua qualidade de vida. Não é só para ser, né, conseguir trabalhar bem no trabalho, conseguir desenvolver os seus estudos, mas para que você consiga de fato ter uma qualidade de vida. E isso começa a impactar e refletir a certo ponto das outras pessoas perceberem. Então, as outras pessoas percebem que estão conversando com você e você está lá distante, longe. Então, isso vai impactar, inclusive, nos seus relacionamentos, por exemplo, no trabalho, tá? E calma, né? Existe como melhorar isso. Você está aqui para isso através de um caminho natural. Falando em caminho natural, né? Muitas pessoas querem resolver as questões de uma forma milagrosa, imediata e recorrem a medicamentos para melhorar o foco e a concentração. Existem, inclusive, medicamentos de tarja preta que eu já vi pessoas tomando que não eram nem indicados para que elas pudessem conseguir trabalhar, conseguir focar. Olha que ponto nós chegamos. Só que essas pessoas se esquecem que todo medicamento existem 2 facetas. Primeiro, os efeitos colaterais. Então, você pode sim melhorar o seu foco naquele momento, mas aquele medicamento vai desenvolver em você vários efeitos colaterais. Pode desenvolver dor de cabeça, insônia e por aí vai. Outro ponto, ele não está resolvendo a sua falta de foco. Você vai continuar com a mente agitada, você vai continuar com falta de foco e concentração. E aí o que acontece? Você começa a desenvolver uma dependência, porque aí você fala, bem, para eu focar eu preciso tomar esse remédio. Então, todo dia eu preciso focar, então todo dia eu preciso tomar esse remédio. Olha o perigo. Então, você está aqui hoje para conhecer técnicas naturais, para de fato desenvolver o seu cérebro, porque é aqui que está o problema da falta de foco e concentração. Não adianta você querer, né, resolver isso injetando, né, tomando alguma coisa química, mudando o equilíbrio natural do seu organismo. Você vai fazer o quê? Você precisa desenvolver o seu cérebro, né? Voltar a ensinar ele a focar, né? Você foi vivendo uma vida que foi mostrando para o seu cérebro, desfoca, 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 desfoca. O que a gente precisa fazer? Exercitar a mente, exercitar o cérebro para voltar a desenvolver o foco e a concentração. E imagina comigo o quanto que a falta de foco gasta a sua energia.
Então você muitas vezes fica cansada mentalmente porque você lutou tanto para conseguir focar e não consegue, né? Para toda hora, imagina o gasto, né? Existem também estudos que mostram isso. A cada vez que você interrompe uma atividade, para você voltar, exige uma quantidade enorme de energia. Então você começa a se desgastar fisicamente e mentalmente. E como que a gente consegue desenvolver foco e concentração de forma natural através das técnicas do yoga? Através de 2 caminhos, tá? Que são os pilares para as técnicas que eu vou mostrar aqui hoje. O primeiro é através do relaxamento. Quando você consegue relaxar, então você sai daquele modo de tensão, você permite que toda a sua energia, todo o seu foco, né, consiga se concentrar em uma atividade, você se sente mais calma para executar ela. Quando você está ansiosa, a sua mente está a 1000, pensamentos assim, de hipóteses, pelo menos 10 a cada segundo. Ai, se acontecer isso, se acontecer aquilo, tensão, 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 ansiedade, ansiedade. Não é assim? Então, quando você relaxa o seu corpo, você consegue acalmar a sua mente. Quando você acalma a sua mente, você diminui a ansiedade. Quando você diminui a sua ansiedade, você volta a sua atenção para o momento presente e consegue focar no ali, no agora, independente da atividade, no que você deseja fazer, que seja conseguir ler uma página de um livro e terminar e falar, eu sei exatamente o que eu li. Que seja assistir um vídeo e falar, nossa, eu sei exatamente. Eu tenho certeza que vocês assistem as minhas lives e viajam ao longo delas em vários momentos. Me conta a verdade aí nos comentários. Eu dou mentoria para minhas alunas de 1 hora, de 2 horas, quando é mentoria de aprofundamento. E ao longo da mentoria, se tem aluna minha aí, pode falar. Eu brinco que são checkpoints. Às vezes eu faço aqui com vocês. Eu falo, ei, tá todo mundo prestando atenção? Ei, volta a sua atenção para cá, com sons, né? Com alteração de voz. Por quê? Porque eu sei que vocês estão no padrão de falta de foco, vocês estão desenvolvendo isso aos pouquinhos e tá tudo bem. E eu tô aqui para ajudar vocês. É justamente que eu trago a atenção de volta aqui para a live. Não é culpa sua. Às vezes você está interessada, está assistindo a live, mas aí começa a viajar e um pensamento puxa no outro. E a criatividade, assim, por exemplo, a Babi falou de trabalho no meio da live. Trabalho. O que eu tenho que fazer hoje de trabalho? Aí eu tenho que entregar isso, eu tenho que fazer isso. A live da Babi, deixa eu voltar aqui, né? Então, é importante, inclusive, que quando você está assistindo um conteúdo mais denso, maior, nossas lives que são aqui lives de 30 minutos, que você pratique até as técnicas que eu vou mostrar aqui antes ou durante para te ajudar a reter a sua atenção, inclusive na absorção de conhecimento. Então, eu estava voltando, né? Eu estava falando que para você concentrar, você precisa de 2 coisas. A primeira é relaxar. E aí eu expliquei para você como, né? Quando você sente mais calma, você diminui esses pensamentos excessivos que vêm a partir da ansiedade e consegue focar. E o outro ponto é o que a gente chama dentro do yoga de pratyahara. O que é pratyahara? Você não precisa saber esse nome, fica tranquila. Mas é algo que vem antes da concentração. Concentração é uma etapa antes da meditação dentro do yoga. E antes da concentração, você tem pratyahara. O que é pratyahara? É o controle dos seus sentidos. É você conseguir controlar a sua audição, você conseguir controlar a sua fala. Então, por exemplo, se você está tão dispersa em barulhos externos, o vizinho está cortando a grama, o som do carro está ligado, o menino está gritando. Enquanto você não conseguir controlar os seus sentidos, e isso você é capaz de desenvolver, você não vai conseguir desenvolver a sua concentração. Então, as técnicas que a gente faz também do yoga são para te ajudar a desenvolver isso. Então, a cada vez que você
pratica, que você vai para o seu tapetinho ou que você pratica ao longo do seu dia fora do seu tapetinho, você tem a oportunidade de exercitar isso. Então, às vezes eu vou fazer a minha prática, o zóio está latino, latino, latino. Isso está me incomodando, mas o que eu faço? Eu começo a deixar esse som cada vez mais distante e a trazer a minha atenção para a minha prática, para o meu corpo, para a minha respiração, controlando o quê? O meu sentido da audição. Da mesma forma, fala. Se você começa a falar sem parar, você não dá um tempo para você se conectar com você, para você concentrar, se perceber, né? Às vezes até perceber o que você está falando. Por que às vezes fala coisas sem pensar? Porque está falando mais do que, né, deveria naquele momento. A gente tem dentro do yoga uma outra palavrinha, né, um outro hábito que a gente fala de mauna. Mauna é praticar o silêncio. E você precisa do silêncio para meditar. E por que muita gente se assusta quando começa a praticar a meditação ou praticar o yoga? Porque você tem que ficar em silêncio e você percebe o tanto que a sua mente é tagarela e você quer fugir disso. Mas sinto muito, deixa eu te falar uma coisa, tá? Você nunca vai fugir da sua mente. Então é melhor você fazer as pazes com ela e aprender a acalmar ela do que tentar fugir, porque você nunca vai conseguir. Tá? Então esses são os dois caminhos que a gente traz dentro do yoga para desenvolver, por exemplo, o seu foco e sua concentração, através do relaxamento e através de pratyahara, o controle dos sentidos. Eu vou trazer aqui agora, vou começar com as técnicas, explicando e mostrando para vocês, mas eu queria explicar também uma última coisa. Você precisa entender que são dois caminhos de desenvolvimento também. Hoje está cheio de dois caminhos, né? Dois caminhos de desenvolvimento do seu foco e da sua concentração dentro do yoga. O primeiro, vamos dizer, é aquele alívio imediato. Então, estou muito dispersa, preciso fazer algo agora para trazer o meu foco e minha concentração. Então, você vai fazer técnicas, inclusive duas que eu vou mostrar aqui, que você pode fazer de imediato, a hora que, por exemplo, você sentou para começar a trabalhar. E aí não está saindo de jeito nenhum, sua mente está assim, viajando. Você vai aplicar essas duas técnicas para alívio imediato. Mas, paralelamente, é extremamente importante e fundamental que você tenha uma prática de yoga regular, praticando um pouquinho a cada dia para desenvolver de fato o seu cérebro e impedir essa falta de foco e concentração. Então já existem vários estudos também através de escaneamentos cerebrais comprovando que a prática regular do yoga ajuda a desenvolver áreas do seu cérebro que são responsáveis pelo aprendizado, pela retenção de informação, pela concentração. Existe um estudo, por exemplo, feito pelo Hospital Albert Einstein. Quem conhece em São Paulo, um hospital extremamente respeitado, que foi feito em parceria com Harvard, que é uma universidade de referência mundial dos Estados Unidos, e eles pegaram senhoras, então são idosas de mais ou menos 60 anos, e dividiram entre aquele grupo de idosas que praticavam yoga há 8 anos e um grupo de idosas que não praticavam yoga, mas faziam outras atividades. Então, ambos eram grupos saudáveis, vamos dizer. E eles fizeram um escaneamento cerebral e perceberam que a área do córtex frontal, que é uma área responsável pelo aprendizado, pela concentração, daquele grupo, daquelas senhoras que praticavam yoga há 8 anos, era muito maior. Então, veja, você muda tamanho do seu cérebro. Vocês têm ideia do poder disso? Do que daquele outro grupo de controle. Isso se chama neuroplasticidade. Então, quando você está praticando um pouquinho a cada dia, você está o quê? Movimentando o seu cérebro, desenvolvendo, é o exercício para o seu cérebro. Por que hoje, por exemplo, eu tenho 5 anos de prática de yoga? Nossa, o meu foco e minha concentração é sensacional.
Tem dia que acontece alguma coisa, eu fico um pouquinho mais aérea? Tem. E aí o que acontece? Eu já sei como retomar o meu centro. Mas eu não conseguiria nunca fazer uma live para vocês já fiz lives de quase 2 horas para vocês, né? Mas fazer live de 30, de 1 hora, com uma linha de raciocínio aqui, às vezes eu paro para ver se eu não estou esquecendo de falar nada com vocês, mas eu tento criar uma linha de raciocínio aqui, eu não conseguiria nunca se eu não tivesse esses anos de prática de yoga, vocês podem ter certeza. E vou dar uma boa e ótima e maravilhosa notícia, tá bom? Esses estudos, eles também comprovaram que para que você consiga esse resultado, sabe quanto que você precisa dedicar? Sabe quanto? 20 minutinhos, 30 minutinhos, só isso. Me conta todo o benefício que você vai conquistar. Hoje nós estamos falando só de foco e concentração, né? Não vale 20 minutinhos, 30 minutinhos do seu dia que você gasta aí rolando o feed do Instagram e deixa sua mente mais agitada? Então, isso é maravilhoso. Então, vamos começar as técnicas, tá? Que eu já até falei demais aqui, mas acho que foi muito importante, principalmente para vocês entenderem as técnicas. O meu objetivo aqui não é simplesmente mostrar para você como. Faz isso, é assim, assim, assim. Eu acredito e defendo muito que você precisa ter o seu poder em suas mãos através do conhecimento. Então, você precisa saber o porquê, o como fazer, né? O porquê, além do como, para que você consiga, de fato, saber aplicar isso na sua vida. Senão, você fica restrito e fala, eu tenho que fazer só assim, porque foi assim que a Babi mostrou. Não. Quando você entende o porquê, para quê, você sabe qual momento que você vai praticar, como que você vai encaixar isso na sua vida, tá? Então, a primeira técnica, na verdade, eu não vou explicar ela antes da gente fazer, porque eu quero que você sinta a diferença. Então, a gente vai praticar junto, com e sem a técnica, e depois eu vou explicar para você entender. Mas antes da gente fazer aqui a técnica, eu queria só trazer uma frase aqui do Sri Ravi Shankar, não precisa preocupar, é um mestre, né, yogi, ele é fundador da Arte de Viver. Uma frase que eu gostei muito quando eu estava estudando, né, a cada live eu estudo para trazer o conteúdo para vocês, e ele falou assim, meditação é descontração. O estado de alerta e o foco da mente são o resultado da prática regular da meditação. Então, meditação é você, inclusive, deixar se desprender, né? Se soltar, é você descontrair dos seus pensamentos. Não é você focar no pensamento, pensamento, pensamento. É você, inclusive, deixar. E o foco vai vir a partir do resultado da prática regular que eu falei com vocês, tanto do yoga quanto da meditação. Então, primeira técnica, tá? A primeira técnica, ela é baseada numa meditação, mas a gente vai fazer aqui uma meditação simples, sem a dica que eu trouxe para vocês e depois a meditação com a dica para vocês perceberem a diferença. A gente vai fazer aqui uma meditação de 1 minutinho, focando na nossa respiração. Então, vou te pedir, aonde você estiver agora, e mesmo se você estiver começando a trabalhar, isso vai te ajudar tanto no dia de hoje a se concentrar, então faça agora comigo. Você pode sentar de pernas cruzadas. Por que eu quis fazer a live aqui dentro hoje de casa na sala? Para mostrar para vocês também no sofá. Então, você pode praticar sua meditação agora, sentada de pernas cruzadas no seu tapetinho, da forma que for mais confortável para você, ou em uma cadeira. Quem fala que não consegue, né? Ai, Babi, não consigo ficar confortável sentado. Tudo bem, olha só, você pode sentar numa cadeira ou no sofá. O mais importante é o quê? Que você mantenha o seu joelho na mesma linha do seu calcanhar e você vai manter toda a planta dos seus pés apoiada sempre no chão, tá? Então, se a cadeira é uma cadeira que você não consegue apoiar o pé no chão, você vem para a pontinha da cadeira, tá? Eu vou fazer aqui no chão, mas você pode também fazer sentado. Então, você vai girar os seus ombros para cima, para trás e para baixo. Então, é importante que você também prepare o seu corpo e posicione para a meditação. Vai apoiar as suas mãos no seu joelho. Se você está sentada no sofá, na cadeira, vai apoiar em cima das suas coxas.
e vai fechar os seus olhos. Agora inspira bem profundamente pelo nariz, percebendo o ar entrando e exala. E agora eu vou ficar um pouquinho em silêncio para que você perceba todas as sensações e pensamentos que vierem. E continua inspirando e exalando pelo nariz, prestando atenção na sua respiração. Vá agora lentamente abrindo seus olhos. Provavelmente você até já ficou mais calma aí, né? Se já está tão sensível como eu. Então essa seria, vamos dizer, uma meditação fast, super rápido, uma pausa que você faz concentrando na sua respiração. Só que tem pessoas que tentam fazer isso e vem muitos pensamentos. Então eu trouxe uma dica através de uma técnica do yoga para você alinhar a meditação, que é você alinhar com os drishtis. O que são os drishtis? Drishtis é onde você vai posicionar o seu olhar na postura do yoga. Então, isso também vai te ajudar a concentrar a sua energia num ponto e trazer uma maior concentração para a sua prática, seja de yoga ou seja de meditação. A gente tem vários drishtis que você aplica dependendo da postura. A gente vai trazer esse drishti aqui para a meditação, focando o nosso olhar no intercílios. Só que como na meditação os nossos olhos estão fechados, você vai direcionar. Quando você fechar os seus olhos, é como se você olhasse por dentro, direciona a sua atenção para a região entre as suas sobrancelhas. O que representa essa região? Essa é a região do chakra, que é um centro energético do seu corpo, frontal, que é responsável pela conexão com você mesma. É responsável pela intuição e pela clareza mental. Então, quando você está com um excesso, com a mente dispersa, você provavelmente está o quê? Com o olhar muito para fora. Você precisa trazer o seu olhar para dentro. Então, a gente agora vai fazer a mesma meditação, trazendo essa técnica do olhar interno de um drishti, para que você perceba essa diferença, tanto de conexão quanto de concentração. Então, mais uma vez, Fica da forma que for mais confortável para você, apoie as suas mãos, gira os ombros, fecha os seus olhos e agora você vai olhar internamente, traz toda a sua atenção para a área entre as suas sobrancelhas. Vai inspirar profundamente, exalar pelo nariz. E a gente vai mais uma vez ficar em silêncio, mas você vai se concentrar completamente nessa região entre as suas sobrancelhas. Aos pouquinhos vai retornando, abrindo seus olhos lentamente. Então esse é um exercício que você vai praticar quando você for meditar, para te ajudar a trazer a concentração e
não ficar tão dispersa. Você também está desenvolvendo o seu foco, sua concentração para qualquer atividade que você comece, né, e execute, tanto logo em seguida quanto ao longo do seu dia. Quanto mais você praticar, lembra, mais você vai desenvolver áreas do seu cérebro que vão te ajudar a melhorar o foco e a concentração. Então essa foi a primeira técnica. A segunda técnica, esse é um pranayama. É um dos pranayamas que eu mais gosto, é um pranayama coringa que todo mundo deveria aprender a praticar e praticar todos os dias, que é o pranayama das narinas alternadas. O que ele faz? Ele vai equilibrar o seu hemisfério direito do cérebro com o hemisfério esquerdo, vai desenvolver calma e tranquilidade, acalmar a sua mente, diminuindo a sua ansiedade e assim te ajudando a trazer foco e concentração. Você pode praticar esse pranayama antes da meditação, antes da sua prática de yoga ou em qualquer momento do seu dia que você se sentir que você está muito dispersa, inclusive antes de dormir, para te ajudar a dormir bem. Então, como que a gente vai fazer esse pranayama? Você vai escolher a forma que você se sente mais confortável nas suas mãos, para deixar 2 dedos livres, porque a gente vai intercalar a narina direita com a narina esquerda. Hoje eu vou aqui descer os 3 dedos do meio, deixando aqui dedão e o indicador soltos. Você vai apoiar o seu braço direito sobre o seu peito e unir o seu indicador e o seu polegar esquerdo, virar a sua palma da mão para cima e apoiar no seu joelho esquerdo. Você vai tampar a narina direita, vai inspirar pela esquerda, tampar a esquerda e soltar pela direita. Inspira agora pela narina direita, tampa a narina direita, exala pela esquerda. Esse foi um ciclo. Então, um ciclo você começa e termina pela narina esquerda. Você pode fazer de 5 a 10. Provavelmente, se você está começando agora, se você está muito dispersa, você vai se perder na contagem. Não tem problema, é o simples ato de treinar isso, né, se perder, voltar, contar, começar de novo, é que vai te ajudar também a desenvolver o seu foco e a sua concentração, tanto na prática quanto para as outras atividades. Então, a gente vai fazer aqui rapidinho 3 ciclos, só para que você possa entender aí comigo, tá bom? Então, inspire e exala normalmente antes de começar. Pode fazer com os olhos fechados ou abertos, o que você sentir mais confortável. Tampa a narina direita, inspira pela esquerda. Tampa a esquerda, exala pela direita. Inspira pela direita. Tampa, exala pela esquerda. Um ciclo. Inspira pela esquerda. Exala pela direita. Inspira pela direita. Tampa, exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Tampa, exala pela direita. Inspira pela direita. Tampa, exala pela esquerda. Segundo ciclo. Inspira pela esquerda. Tampa, exala pela direita. Inspira pela direita. Tampa, exala pela esquerda. Terceiro ciclo. E quando você terminar, inspira profundamente, exala pelas 2 narinas. Esse pranayama também te ajuda a relaxar o corpo. Eu já soltei aqui. Então, também vai te ajudar a diminuir a ansiedade, acalmar a mente e ter mais foco dessa forma. E a última técnica que eu trouxe para vocês é uma postura de equilíbrio. As posturas de equilíbrio vão te ajudar a desenvolver foco e concentração, porque quando você não tem atenção total ao seu corpo, à sua respiração, ao movimento que você está executando, você dificilmente vai conseguir se equilibrar. Existem várias posturas de equilíbrio, eu trouxe uma de exemplo para você. Então, toda postura de equilíbrio que você fizer vai te ajudar a desenvolver foco e concentração.
a gente vai fazer a postura do guerreiro 3, tá? É uma postura um pouquinho mais desafiadora. Por que que eu quis trazer essa postura? Por quê? Uma postura também desafiadora, que exige um pouquinho mais do seu equilíbrio, vai te ajudar a desenvolver ainda mais foco e concentração. E é nessa tentativa, nesse processo de cair, levantar, tentar ficar em equilíbrio, é justamente que você foge, né, dessa mente dispersa e concentra no momento presente. Você pode, inclusive, fazer ela com a ajuda de um sofá, de uma cadeira, por isso também que eu quis fazer aqui na sala para que você possa ver. Então, como que você vai fazer essa postura? Essa é uma postura que o ideal é você praticar dentro de uma aula completa, tá bom? Não é diferente das outras duas técnicas, não é algo que você vai parar no meio do seu dia e vai fazer. Mas eu trouxe ela para que quando você encontre ela dentro das suas aulas completas, você consiga entender o efeito dela e saber que ela te ajuda a desenvolver foco e concentração. Porque é importante você ter um aquecimento das pernas, do corpo, alongar um pouquinho, despertar um pouquinho de energia antes de fazer essa postura. Então, geralmente, a gente, por exemplo, né, eu já fiz minha prática hoje, então estou com o corpo preparado para a postura, né? Você vai começar aqui, por exemplo, da postura do guerreiro, da postura do corredor. E você vai, aos pouquinhos, eu estou aqui fazendo primeiro com a sustentação no meu pé direito. É uma postura assimétrica que você faz tanto de um lado, depois para o outro. Você vai aos pouquinhos o quê? Tirando a sua perna esquerda do chão. Então, você pode começar praticando aqui, mantendo as duas mãos no tapete, no chão, e só elevar a perna esquerda. E depois você vai treinar tirando o apoio das duas mãos, que você pode segurar aqui, por exemplo, no sofá, segurar em uma cadeira. Então, segundo estágio. Depois você vai tentar unir as suas palmas das mãos em frente ao seu peito, tirando todo o seu apoio das mãos, ficando apenas com a sustentação e o equilíbrio sobre um pé. E busca um ponto fixo no chão. Lembra do drishti? Então aqui, busca um ponto para você fixar o seu olhar para te ajudar no equilíbrio. Dificilmente, se eu não tivesse domínio do yoga, domínio da prática, tantos anos, né, fazendo as posturas, domínio do meu corpo, eu não conseguiria ficar falando e fazer a postura para vocês. Então, foi inclusive algo que eu tive que desenvolver como professora, uma nova habilidade para que eu conseguisse fazer a postura e dar aula para você. Então, para você é ainda mais fácil, tá? Não precisa conversar enquanto você faz a postura. E aí, depois você vai fazer para o outro lado. Então, a partir de corredor, primeiro ponto, né? Você precisa perceber bem a sustentação da planta dos seus pés, da base do seu pé. E aí você vai aos poucos, conhecendo o seu corpo, até mesmo encontrando o seu ponto de equilíbrio. Isso não se trata de peso corporal, tá? Então, independente se você está acima do peso ou não, se você é magrinha ou não, tem gente magrinha que não consegue fazer postura de equilíbrio. Por quê? Tá aqui. Trata-se de você achar o seu equilíbrio aqui, para depois você transferir para o seu corpo. Então, eleva depois perna direita e vai aos pouquinhos tirando o apoio das mãos, tentando manter tronco na mesma linha da sua perna. Para voltar, volta com as mãos no chão e desce a perna direita. Tão importante quanto entrar numa postura é saber sair, tá bom? Então, essas foram as 3 técnicas que eu falei que são as melhores, mas existem tantas técnicas, mas essas são técnicas ótimas para te ajudar a desenvolver o seu foco e a sua concentração. Então, trouxemos aqui uma dica para meditação, trouxemos um pranayama que desenvolve a respiração e trouxemos uma postura de equilíbrio. Se você está aqui comigo, te convido a tirar o print aí agora. Vou fazer a postura do guerreiro para a gente tirar um print. O que você acha? Para você lembrar dessa live,
lembrar de tudo que você aprendeu e posta nos stories e me marca no Instagram, @Equilíbrio em Prática, para eu saber que você estava aqui comigo e que eu consegui te ajudar hoje a abrir um novo caminho na sua vida. Então, vou fazer aqui a postura para vocês fazerem um print, tá bom? Façam um print aí no YouTube. Um beijinho, desejo a todos um ótimo dia e um dia de muito foco e concentração. Namastê!